O esporte está chegando aqui na Rádio Bandeirantes para o João Paulo Capelanes trazer para a gente já as informações do futebol brasileiro, que está com muita neblina. Sabe o que é? É a visão do torcedor corintiano quando vê o time entrando em campo. E o meu Palmeiras, então? A rodada estava perfeita, né? Mas ganhou um clássico pelo menos aí, né? Vamos falar com o Capelanes, Ailton Dias. Giro Esportivo. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, marca de qualidade e segurança, marca aí. É Nakata, é tudo azul pela frente. E Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Já dá para falar em crise? Mas calma, bom dia. Já desse jeito? É muita tensão, muita tensão. Tudo bem, gente? Abraço a todos, que prazer. Pedro, vamos falar o quê? Já a crise está implantada no Corinthians, sem dúvida alguma, não tem o que falar. Ainda mais com o desembarque de ontem, cenas lamentáveis no aeroporto de Guarulhos, cerca aí de 20 torcedores aproximadamente. Claro que o protesto pacífico ele é sempre válido, mas o protesto ontem com um tom de ameaça e atenção, hein? Eu fui dormir 3 horas da manhã nessa última noite e fiquei a todo instante com o WhatsApp fervendo, cabeça dos caras cozinhando, porque existe sim a possibilidade de jogadores do Corinthians acertarem a sua rescisão, porque o elenco trata essa situação como inaceitável. Inaceitável foi a palavra que eu recebi de várias pessoas que eu conversei que estavam no ônibus da delegação, e agora o Corinthians vai ter que resolver essa questão extra-campo e principalmente na quarta-feira, com pouquíssimo tempo para treinar, já tem duelo na Neoquímica Arena contra o Bahia. Bom, por enquanto, expectativa para a chegada de novo técnico ainda não há, né? Zero. O treinador do Corinthians é o Diego Coelho. É claro que aquela situação, eu costumo falar, estava conversando bastante com o Craque Neto, com o Ricardo Capriotti nesses últimos dias. Palavra de dirigente a gente não escreve, a gente desconfia, mas tem que apurar sem dúvida alguma, é a nossa função. E eles garantem que não vão procurar nenhum treinador neste momento e vão dar o respaldo necessário ao Diego Coelho, que de fato ontem até fez uma substituição com 15 minutos do primeiro tempo, porque o time entrou de forma muito reativa e logo com 10, 15 minutos tomou o primeiro gol e teve que partir para o jogo. E aí 2-1 para a equipe do Fluminense, mais uma derrota na bagagem do Corinthians, Pedrão, que tá um pouquinho, tá isso aqui fora da zona de rebaixamento na tabela de classificação do Brasileirão. Tá na 15ª colocação, né? Tô vendo aqui a tabela. E tem aí a mesma pontuação do Botafogo, que é o primeiro ali da lista do famoso Z4. E que né? perdeu ontem. E se o Botafogo tivesse vencido o Vasco num jogo de 5 gols, foi 3-2 pro Vascão, o Corinthians poderia ter terminado essa 10ª rodada, onde na zona de rebaixamento. É claro que é só o começo de campeonato, não estamos nem bom, eu sei, o torcedor corintiano não quer saber se é começo ou não, mas a gente está longe de terminar o primeiro turno do Brasileirão. E o Corinthians não vai contratar, Sil, não tem ideia. O Corinthians não tem dinheiro e muito menos grana para acertar multa rescisória de contrato de treinador ou jogador. É a famosa oportunidade de mercado que virou mais uma muleta para não falar que não tem dinheiro para contratar. É basicamente isso. A gente fala estamos começando, mas esses pontos perdidos no começo do campeonato sempre acabam fazendo falta lá na frente. Sempre. Muita. Bom, o São Paulo empatou com o Santos, né? No sábado, transmissão também aqui da Rádio Bandeirantes do Clássico. E o Palmeiras empatou com o Sport. Esses são os resultados dos times paulistas aí nessa rodada do Brasileirão. E o líder Inter foi surpreendido pelo Goiás, né? E impressionante, para quem tá chegando agora, o time do Internacional entrou em campo e aos 5 minutos da primeira etapa, o Goiás teve um jogador expulso. O Jefferson deu uma pegada muito dura em cima de um atleta do Inter, foi expulso e o Goiás, que não vive nada nem de perto uma boa fase, conseguiu vencer o Inter por 1-0, praticamente 80 minutos com um jogador a mais, e o Inter não conseguiu marcar um golzinho na equipe comandada pelo Thiago Largue. Mas o Inter, contando aí com o tropeço do Flamengo, o empate do Palmeiras, o empate do São Paulo, continua na liderança do Brasileirão. O único time assim que tá do G4 pra cima, tirando o Vasco, que já falamos, foi o Atlético Mineiro, que também venceu o Red Bull Bragantino por 2-1, mas foi no sufoco. Foi. Tava perdendo. Empatou, não foi isso? Na verdade foi 1-0 o gol marcado pelo Hever. É isso, tava ganhando. Aí o Alejandro empatou e aí nos minutos finais o Savarino dá um tapa na bola.
E aquele no sufoco que o juizão entendeu que a bola entrou e de fato ela passou a linha inteira. Eu nem vi esse segundo gol do Atlético Mineiro. Bom, quem tá feliz hoje é o Dominic Thiem, né? Pois é, porque ganhou o US Open num jogo de mais de 4 horas. Olha, assim, eu tava trabalhando, então eu acabei pegando uma parte. Eu vi o primeiro set rapidamente, aí não peguei o segundo, o terceiro, eu falei, daqui a pouco termina. Cheguei em casa voando, já liguei e tava no tie break. E os dois atletas são amigos, né? O austríaco, o alemão, o Zverev, ele até fez questão de ressaltar que já não tinha mais perna e de fato, a todo instante no tie break, ele não tava mais dando aquelas pancadas na bola, era só slide para devolver na quadra. Ele veio de um jogo de 5 sets, né? Exatamente. Na semifinal, né? E assim, é claro que o torcedor ele fica naquela expectativa, quando que a gente vai voltar a ver o Nadal, o Federer, o Djokovic, para quem não sabe, nesse torneio do US Open ele foi eliminado porque tem aquela polêmica que se ele agrediu de propósito ou não. Eu tenho a impressão que ele poderia ter evitado, mas foi um acidente. Foi imprudente, perfeito, Sil, matou. Foi imprudente, né? Poderia ter evitado, mas de fato um jogo de mais de 4 horas de duração e o Dominic Thiem, ele, mesmo mancando uma barbaridade, com uma lesão na panturrilha, conquistou o título. Olha, eu assisti bastante nos 2 primeiros sets, principalmente, depois começaram os jogos, né? Também, aí eu ia, um olho no peixe, outro no gato, né? Ia lá. E outro no porco, né? Exato, Bom, mas o Zverev jogando muito bem e o Dominic irreconhecível. Nos 2 primeiros sets. Sim, Zverev. Acho que o primeiro foi 6-2. Eu achei que ia ser esse placar também pro Dominic Thiem, porque o Dominic tem jogado muito há muito tempo, né? Exato. Jogando como nunca e perdendo como sempre, né? Eu falei, vai acontecer isso de novo. E quando eu saí da Band, eu liguei pro meu pai e falei, pai, tá rolando o jogo ainda? Quanto acabou? Ele falou, não, tá rolando até, tô fazendo comida aqui que vai demorar. O cara ganhou outro set. Eu falei, ixi Maria, achei que ia ser 3-0, ia rolar uma tranquilidade, mas perdeu no fim das contas. No terceiro set o Dominic se recuperou, acabou fazendo 2-2, e aí foi pro tie break do 5º set. Exato. E o Zverev, ele me comete 3 duplas faltas na reta final do jogo. Aí tava sem braço, sem perna, dá pra entender também, né? Parabéns ao Dominic, primeiro título de Grand Slam, seria o primeiro também do Zverev, não, mas o Zverev ganhou a ATP Finals em 2018. E outra coisa, ser o segundo colocado no US Open, coloca uma boa grana no bolso também, né? Tá ótimo, já ajuda demais. Falando em grana do bolso, e o Neymar, hein? O que aconteceu nesse fim de semana, Capelani? Olha, é uma situação triste e lamentável. Eu vou até fazer um resumo, porque a terceira rodada do campeonato francês, o Neymar entrou em campo, ele ficou afastado 15 dias por causa da Covid-19, e aí tivemos o clássico Paris Saint-Germain contra o Olympique de Marseille. E aí o Olympique venceu por 1-0, só que na reta final do jogo, um duelo com muitos cartões. 17 cartões amarelos e 5 vermelhos. E aí o que aconteceu? No final do jogo, o Kurzawa, lateral esquerdo francês do Paris Saint-Germain, deu uma pegada no meio campo e aí aquele bololô. O Neymar partiu pra cima pra separar, pra empurrar, aquele empurra. E aí o Álvaro González, jogador espanhol, foi pra cima do Neymar, empurrou o atleta brasileiro. E aí, segundo o Neymar, o espanhol teria dito mono e rodê, macaco, filho da papapá. E aí o Neymar ficou muito indignado, foi através das suas redes sociais, falou que se arrepende de não ter dado um soco na cara do jogador adversário. Ele falou exatamente isso, fico triste e arrependido de não ter dado um soco na cara desse X. E falou um palavrão. E o Leonardo, que é campeão do mundo, ex-lateral de São Paulo, seleção brasileira, ele é dirigente do Paris Saint-Germain. E ele falou que tem as imagens e o áudio dessa fala do jogador do Olympique de Marseille e vai levar para a Federação Francesa hoje e também para as demais autoridades e espera uma punição mais do que severa para o jogador espanhol por ter cometido um ato racista, segundo o craque brasileiro Neymar. Vamos acompanhar essa história aí, né? E repudiar se aconteceu realmente, né, um caso de racismo, a gente repudia mais uma vez aí, porque só trazendo à tona, né, exatamente o que aconteceu e a indignação é que nós vamos conseguir evitar situações como essa novamente, né, Capelani? Sem dúvida alguma, né? E a gente fica na expectativa para que, de fato, se isso aconteceu, que a punição seja mais do que severa, né? E que não se converta em aquelas famosas cestas básicas, como acontece não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo também. João Paulo Capelanes volta ao longo da programação da Rádio Bandeirantes com mais notícias do esporte e em breve, se Deus quiser, com o novo técnico do Corinthians, tá bom, Capelanes? Tá certo. E rapidinho, como desgraça pouco é bobagem, hoje tem o julgamento do Jô, correndo o risco de pegar de 4 a 12 jogos, hein? Só isso que eu queria falar. Vamos acompanhar também. Valeu, Capelanes.